Bom dia, pessoal. Essa é a aula assíncrona, que deve ser preferencialmente assistida no dia 17 de junho, onde é o nosso encontro assíncrono, e ele tem como objetivo, nessa disciplina de operações 2, fazer o cálculo dos pontos de bolha e de orvalho, porque, na realidade, a gente já relembrou a utilização da lei de Raoult e da lei de Raoult modificada, né? E que a gente combinou que, para a disciplina de operações 2, a gente vai considerar sempre a fase vapor ideal, tá bom? Então, a gente vai considerar a não idealidade da fase líquida. Então, para condensar todo o estudo que a gente teve até hoje, unir os exercíciozinhos que a gente fez durante as aulas, esses próximos dois exercícios, eles equivalem aos cálculos dos pontos de bolha e ponto de orvalho. Ou seja, eu quero que vocês tracem os diagramas PXY e TXY do sistema binário acetona-metanol, né? Então, o sistema binário acetona-metanol, acetona é o componente 1 e o metanol é o componente 2. As pressões de vapor são dadas pela equação de Antoine, e aqui eu apresento a equação de Antoine com as constantes respectivas, né? Tanto da acetona quanto do metanol, e as unidades em que deve ser utilizada a equação de Antoine, em quilopascal e a temperatura em Kelvin. Então, o primeiro exercício é traçar o diagrama PXY a 50 graus, né? Então, quando a gente percebe esse exercício, ou seja, eu conheço a temperatura, ela é 50 graus, tá certo? E eu não conheço nem a pressão, nem a composição da fase líquida, nem a composição da fase vapor, né? Então, eu desejo que você trace o diagrama e trace duas curvas, né? Que curvas são essas? A curva do ponto de bolha e a curva do ponto de orvalho, né? Se eu não fiz nenhum comentário, se o problema não fez nenhum comentário quanto às não idealidades, aos modelos para caracterizar as não idealidades das fases, eu então vou assumir que o coeficiente de fugacidade é igual ao coeficiente de atividade, que é igual a 1. Como eu só posso aplicar a equação de Antoine para a temperatura em Kelvin, eu passei 50 graus Celsius para Kelvin, né? E calculei as pressões de saturação dos dois componentes. Tudo bem? Bom, então qual é o próximo passo? Se eu quero construir um diagrama PXY, né? O que eu posso fazer? Eu posso colocar valores para X, para a fase líquida, né? Eu posso dar um chute inicial nesses valores, ou seja, eu conheço X, né? E vou calcular quem? P e Y. Esse é o primeiro algoritmo para cálculo de ponto de bolha, ou seja, eu conheço a temperatura, conheço a composição da fase líquida e o meu objetivo é calcular quem? P e Y. Certo? Então, se eu estou considerando as duas fases ideais, basta eu aplicar a lei de Raoult, não é isso? Quando eu aplico a lei de Raoult, eu tenho que x1p1 de SAT é igual a y1p. Se eu estou definindo valores para x varia de 0 a 1, meu primeiro cálculo com 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e assim por diante até 1. Com isso, eu vou calculando todos os dados de equilíbrio. Que dados de equilíbrio são esses? Pressão e a composição da fase vapor. Esse é o cálculo de um ponto de bolha, por quê? Porque eu conheço a composição da fase líquida e estou calculando
a composição da fase vapor em equilíbrio com o quê? Com essa fase líquida. Ou seja, se eu estou calculando se 50 graus Celsius é a temperatura do ponto de bolha, eu estou calculando quem? A pressão do ponto de bolha, certo? Então, conclusão, você vai impor, por exemplo, para X1 igual a 0,1, a pressão de saturação você já calculou, e ela permanece a mesma? Ela permanece a mesma porque a temperatura é constante. E pressão de saturação é função de quem? É função de temperatura. Então, se a temperatura é constante, a pressão de saturação vai permanecer o quê? A mesma. Então, eu conheço X1, 0,1, conheço a pressão de saturação. Quem é a pressão total? A pressão total vai ser consequência da contribuição de cada componente dentro da mistura, certo? Quem são eles? Acetona e metanol, né? Então, 0,1 de acetona, nesse caso, 0,9 do metanol, e as pressões de saturação, vocês já calcularam a temperatura de 50 graus. Portanto, esse exercício 5 tem o objetivo de quê? De montar todo o diagrama, né, em função de pressão, composição de fase líquida e pressão e composição de fase vapor. O que é interessante é, após plotar, né, esses dados calculados, comparar com algum dado experimental que esteja publicado na literatura. Por que comparar? Para que vocês possam ver se o sistema apresenta azeótropo ou não. Vou reescrever aqui. Se o sistema apresenta azeótropo ou não, se o cálculo que vocês realizaram previu a presença do azeótropo ou não, e se, inclusive, considerar as fases ideais, leva a uma boa aproximação, né, dos dados experimentais. E calculando os dados experimentais, e calculando e comparando com os dados experimentais, vocês podem até calcular os desvios relativos. O que seriam os desvios relativos? A diferença entre o dado experimental e calculado sobre o experimental, aqui em módulo. Como você vai ter mais de um componente, um somatório, mais de um dado experimental, perdão, o somatório, tá certo? De igual a 1 até ND, número de dados, dividido por ND, multiplicado por 100. Né? Então, vocês podem até fazer uso dessa estratégia para calcular o desvio relativo e ver o quanto esse modelo que vocês estão usando para predizer, para calcular, né, esses dados de equilíbrio de fases do sistema acetona, metanol a 50 graus, se equiparam ou não aos que estão presentes na literatura, certo? Agora, eu tenho a letra do exercício 6, a letra B, né? E que é o inverso. O desejo é traçar o diagrama TXY a 75 kPa. Ou seja, o primeiro exercício ele foi mais fácil, vocês perceberam. Por que ele foi fácil? Porque desde o momento que eu conheço a temperatura, a pressão de saturação ela pode ser automaticamente calculada, né? Como o coeficiente de fugacidade é 1 e o coeficiente de atividade é 1, o que acontece? O cálculo é imediato, né? Vocês vão fazer isso para todas as composições, variando de 0,1 até 1, e vão plotar o diagrama e comparar com o dado experimental. Agora é um pouquinho diferente. O que está acontecendo? Aqui eu conheço a pressão,
75 quilopascal, mas eu não conheço a temperatura. Então, agora, eu conheço a pressão do sistema e o meu objetivo é plotar duas curvas, né? Tx e Ty. Ou seja, traçar o diagrama TXY desse sistema acetona-metanol a 75 quilopascal. Bom, se eu não comentei, né, se o problema não levantou a utilização de nenhum modelo para a representação da não idealidade das fases líquido e vapor, eu vou considerar que o coeficiente de fugacidade é igual ao coeficiente de atividade, que é igual a quanto? A 1. E se eu não conheço a temperatura, como posso calcular a pressão de saturação se a pressão de saturação é função de T? Então, quando a gente se depara com um problema como esse, automaticamente nós, engenheiros químicos, e você que vem trabalhando, né, nas suas disciplinas até então, já sabe que eu gero um processo iterativo, né? Porque se eu não conheço a temperatura e a pressão de saturação é dependente da temperatura, como eu posso começar a calcular esse problema, né? Então, a gente tem que partir da equação de Antoine. Não tem jeito, tá certo? Não tem outra estratégia. Por quê? Porque ela é a equação que foi dada no problema, tá certo? Ela é a equação que foi fornecida no problema. E se ela foi fornecida no problema, e seja qual for a equação da pressão de saturação, a metodologia de cálculo será a mesma. Por que será a mesma? Porque a pressão de saturação depende de quem? Depende de T. Então, todas as vezes que a gente se deparar com esse tipo de problema, a gente vai perceber que é a mesma estratégia, né? Se me falta uma variável, eu vou necessitar de quê? Eu vou necessitar de propor uma metodologia, um algoritmo, de forma que eu resolva esse problema iterativo. Então, a partir da equação de Antoine, a gente calcula, né? Essa é uma estratégia, a temperatura de saturação, né? Como é que eu vou calcular essa temperatura de saturação, Marisa? Eu vou considerar 75 quilopascal como as pressões de saturação dos dois componentes, tá? Então, isso vai me servir para fazer o quê? Ter um chute inicial. Porque, visto que o problema é um problema iterativo, eu preciso resolver isso partindo de um chute inicial, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos considerar que 75 quilopascal é a pressão de saturação dos dois componentes e vou reescrever a equação de Antoine em função de quem? De T de Sat. Aqui é A, tá? Mas está errado. Aqui é B, ok? Consertei. Então, ou seja, isolando a temperatura na equação de Antoine, arrumei a equação em função de T. Ou seja, eu vou aplicar 75 quilopascal nas duas equações, tanto para a acetona quanto para o metanol, e vou encontrar o quê? Uma temperatura de saturação do componente 1 e a temperatura de saturação do componente 2, né? Eu preciso de um chute inicial de T. Por quê? Porque você viu no problema anterior que, ao conhecer a temperatura, automaticamente a gente calculou quem? A pressão de saturação, né? Então, veja bem, eu preciso de um chute inicial. Esse chute inicial não pode ser só baseado no componente 1 ou no componente 2. Então, o que a gente faz? A gente gera uma regra de mistura linear, onde T é o somatório de Xi, Ti de Sat. Você não vai ter que variar o X de 0 até 1,
Então, você faz um somatório de I igual a 1 até o número de componentes, nós temos 2, né? Então, eu vou ter x1, T1 de SAT, mais x2, T2 de SAT. Este é o chute inicial. Eu vou voltar a trabalhar com ele? Não. Ele é apenas um chute inicial, tá certo? O chute inicial vai servir para a gente começar a resolver o problema iterativo. Beleza, então eu já tenho o chute inicial. E a continuação desse problema? Bom, então vamos lembrar aqui como é que a gente faz uso para o cálculo da pressão total. Então, essa pressão total de 75 kPa, ela é o quê? Ela é resultado da contribuição desses dois componentes que estão nessa mistura, ou seja, x1 P1 de SAT mais x2 P2 de SAT. Vou dividir todo esse termo, ó, do lado esquerdo, certo? Vou passar todo esse termo para o lado esquerdo. Então, P sobre x1 P1 de SAT mais x2 P2 de SAT é igual a 1. Vou dividir por P1 de SAT. Eu dividi por P1 de SAT, mas se você quiser, você também pode dividir por P2 de SAT. Não tem problema. Então, ao dividir por P1 de SAT, o que eu gero? P, x1, porque P1 de SAT cortou com P1 de SAT, mais x2, P2 de SAT sobre P1 de SAT, e esse P1 de SAT que ficou no denominador passa para o lado direito. Então, ou seja, olha para essa equação. Eu tenho P1 de SAT, que é a variável isolada da equação, certo? E tem um termo em função de P1 de SAT que está onde? Dentro da equação, né? Isso leva a gente a pensar o quê? Que eu gerei uma equação onde eu tenho uma variável, a mesma variável, dentro e isolada da equação. Vocês já até trabalharam com essa metodologia, que é a metodologia do chute, né? Chuta um valor dentro da equação, calculo do lado de fora. É a mesma coisa, e vai ser a equação usada para a convergência da temperatura. Só que, veja bem, essa convergência da temperatura é dependente também de quem? Da equação de Antoine, né? Então, veja bem, eu tenho a equação de Antoine para calcular a pressão de saturação e eu tenho a nova equação para confirmar essa pressão de saturação ou não. Ah, Marisa, então, na realidade, quando eu convirjo a pressão de saturação, eu estou convergindo a temperatura. Sim, e isso é possível. Por que que isso é possível? Isso é possível porque, apesar da pressão de saturação ser altamente, fortemente dependente da temperatura, as razões entre as pressões de saturação dos componentes, ela tem baixa dependência da temperatura. Então, é possível fazer com que aquela equação nova, vamos dizer assim, equação nova, ela possa ser muito bem aplicada. Por quê? Porque essa razão pode ser utilizada sem que haja uma perturbação muito alta no valor da temperatura, ok? Então, na realidade, eu posso convergir a pressão de saturação e após a temperatura. Se vocês quiserem, vocês podem também ler sobre esse algoritmo no livro Smith e Van Ness, né? De termodinâmica, introdução à termodinâmica da engenharia química, ok? Ele vai falar exatamente isso. E aí, Marisa, como é que vai ficar o nosso algoritmo? Então, vamos lá. Meu objetivo é continuar calculando um ponto de bolha, né? Então, só que agora, o que eu conheço nesse ponto de bolha? Eu conheço a pressão, eu conheço a composição da fase líquida, e que agora
eu vou calcular quem? A temperatura e a composição da fase vapor. Como fica o meu algoritmo de cálculo? Mais uma vez, defino x, né? Com essa definição de x, vou variar de 0 a 1, tá certo? Eu estou gerando, traçando esse diagrama. Conheço a pressão, mas não conheço a temperatura. É a variável, uma das variáveis que eu preciso calcular. Portanto, eu faço um chute inicial. Isso é um chute inicial. Eu vou me lembrar disso depois? Não. Esse é a maior fonte de erro desse algoritmo. Essa temperatura inicial, eu não vou recorrer mais a ela, certo? Então, vou estimar uma T inicial. Quem vai ser essa T inicial? Uma regra de mistura linear de xi TI de SAT. De onde que saiu essa TI de SAT? De Antônio. Então, da equação que eu mostrei aqui nesse slide anterior, né? Isolei a temperatura de saturação da equação de Antônio, usei as constantes tanto da cetona quanto do metanol, encontrei a T1 de SAT e a T2 de SAT e vou gerar uma temperatura, um valor de temperatura que é o meu chute inicial. Eu vou voltar a utilizar esse valor? Não, né? Então, com essa temperatura do chute, eu vou calcular novamente quem? P1 e P2 de SAT. Por qual equação, Marisa? Por Antônio. Não vai dar o mesmo valor? Claro que não, né? Porque agora a gente aplicou o quê? Uma regra de mistura linear. Então, esse valor de temperatura, que é o chute inicial, não é igual a nem a T1 de SAT, nem a T2 de SAT. Então, com o chute inicial, eu volto e calculo P1 de SAT e P2 de SAT por Antônio. Calculei P1 de SAT por Antônio, calculei P2 de SAT por Antônio. O que eu faço agora? Vou calcular P1 de SAT pela nova equação. E os dados dentro da equação, Marisa? Esses dados de P2 de SAT e P1 de SAT, que estão dentro da equação, serão os dados utilizados por Antônio. E aí eu vou calcular nova P1 de SAT. Ó, então, eu vou ter a primeira P1 de SAT, calculei a segunda. Elas foram próximas? Se elas forem próximas, né, dentro do erro, do desvio que você deseja, você obteve a temperatura. Caso não, o que você deve fazer? Encontrar a temperatura, né, que é representativa dessa P1 de SAT e eu retorno a fazer o cálculo por Antônio. Lembra, quando eu volto, saio do passo 5 e volto ao passo 3, é esta temperatura que eu trago. Essa do chute inicial, eu não utilizo mais. Tá claro, gente? Eu não utilizo mais. Esse é o erro, né? Vocês retornam aqui e fazem uso da mesma temperatura. Aí você vai voltar, ficar num looping, né? Então, essa temperatura é apenas inicial. Do passo 3, um chute inicial. Fui lá, calculei as primeiras pressões de saturação por Antônio. Vou na equação nova, calculo a nova P1 de SAT. Calculei a nova P1 de SAT, comparei. Foi igual? Ótimo, encontrei a temperatura. Não foi? Calculo a temperatura, né, obtenho a temperatura da equação de Antônio e volto e calculo P1 de SAT, P2 de SAT com a nova temperatura. Faço isso até que as pressões de saturação, que uma delas convirja, porque se uma delas convergir, a razão entre elas é fracamente dependente da temperatura, então eu posso fazer o mesmo cálculo e, consequentemente, eu vou convergir a temperatura. Veja bem, se vocês observarem, eu posso fazer a mesma coisa com P2 de SAT. Então, por exemplo, eu posso pegar P dividido por P1 de SAT, x1, mais x2, P2 de SAT, é igual a 1. Eu não quero dividir por P1 de SAT, por exemplo. Eu quero dividir por
P2 de SAT. Qual é o problema? Nenhum. Então, eu vou lá, P1 de SAT sobre P2 de SAT, X1 mais X2 agora, né? Porque eu cortou P2 de SAT com P2 de SAT, é igual a quem? P2 de SAT. Ah, Marisa, eu posso trabalhar com qualquer componente? Com qualquer componente. Ao estudar o Smith-Van Ness, vocês vão ver que ele promove o somatório em I e que você pode escolher qualquer componente J. Ah, minha mistura agora é ternária. Ótimo. Então, a pressão total do sistema vai levar em consideração a contribuição dos três componentes. Então, X1, P1 de SAT, mais X2, P2 de SAT, mais X3, P3 de SAT. Isso vai ser igual ao quê? Eu quero dividir por P3 de SAT. Ótimo. Não tem problema nenhum. Você vai fazer todo o processo iterativo para convergir quem? P3 de SAT. Ao convergir P3 de SAT, automaticamente você convergiu a temperatura. Por quê? Porque as razões entre essas pressões de saturação são o quê? Fracamente dependentes da temperatura, ou seja, não vão influenciar muito nos valores. Tudo bem? Então, com isso, você vai plotar o diagrama TXY, né? Vai identificar as curvas do ponto de bolha e do ponto de orvalho, igualmente como a gente fez no exercício anterior por sistema etanol-água. Exatamente isso que eu quero é que vocês gerem e tracem esse diagrama TXY, identificando as curvas do ponto de bolha e do ponto de orvalho para o sistema acetona-metanol. Para esse exercício, TXY, e para a letra A, que foi mais fácil, né, para conhecendo a temperatura, o diagrama PXY. Nesses exercícios, a gente trabalhou com a fase líquida e a fase vapor totalmente ideais. Elas foram consideradas ideais. Nesse exercício novo, eu desejo que vocês trabalhem considerando a fase líquida não ideal e usando a equação de Van Laar, cujos parâmetros eu já forneci para você. Qual é o valor de A' e de B'. Já te mostrei aí os valores de A' e de B'. Então, o que vai mudar nesse momento? O que vai mudar nesse momento é o cálculo da pressão total, não é isso? Porque agora, para o cálculo da pressão total, eu preciso levar em consideração a não idealidade. E para eu levar em consideração a não idealidade, esse somatório precisa levar em consideração quem? O gama, né? O coeficiente de atividade, que vai ser calculado usando o quê? As equações de Van Laar, certo? Então, eu quero que você faça, conhecendo a temperatura de 50 graus, você trace o diagrama PXY, ou seja, as duas curvas PX e PY, né? Então, você vai proceder ao mesmo algoritmo anterior, só que agora considerando a fase líquida não ideal, e eu quero que você faça o outro exercício em que a pressão é mantida constante em 75 kPa e você vai traçar o diagrama TXY, ou seja, vai plotar as duas curvas TX e TY, identificar a região de equilíbrio, só que agora você vai precisar também calcular o coeficiente de atividade. E qual é o objetivo disso tudo? Você comparar os dados calculados, né? E mais uma vez, os dados calculados com os dados experimentais, né?
Dos sistemas que foram considerados, cujas fases, né, líquida e vapor, foram consideradas ideais, e para o sistema cuja fase vapor foi considerada ideal e a fase líquida não ideal. Então, o que é interessante, que eu deixo como ideia, né, como sugestão? Plota, você vai ter 4 diagramas para plotar, se você for parar para pensar. Com relação à temperatura constante e o diagrama PXY, considerando tudo ideal e a fase líquida não ideal. E para o caso, conhecendo a pressão e calculando Tx e Ty, né? Considerando a fase vapor ideal e a fase líquida não ideal. Plota os dois, compara, verifica as regiões de equilíbrio, né? Você pode até repetir o exercício que a gente fez para o etanol usando o sistema acetona-metanol. Seria mais um exercício que você pode praticar fazendo uso da mesma introdução, só que do sistema diferente. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula síncrona, rápida, né, mas que tem como objetivo o cálculo do ponto de bolha em T e em P. Lembrando que a gente já realizou esses exercícios simples, né, quando a gente começou a definir a lei de Raoult e definir as outras variáveis termodinâmicas para chegar na lei de Raoult modificada, e que a gente tinha a temperatura e calculamos a pressão do sistema, e fizemos tudo isso sem gerar um diagrama. Mas agora a gente está gerando esse diagrama de equilíbrio. Então, assistam essa aula mais de uma vez, façam os cálculos, plotem os 4 diagramas, comparem com os dados existentes na literatura, vocês têm uma ampla possibilidade de encontrar esses dados na literatura, no PR, em livros de termodinâmica, né? Na própria internet, em artigos já publicados, vocês conseguem encontrar esses dados de equilíbrio líquido-vapor da acetona-metanol e comparar com os cálculos que vocês realizaram. Na realidade, vocês aplicaram um modelo termodinâmico, um modelo matemático para cálculo desse equilíbrio. Ou seja, eu, através de modelos simplificados ou não, eu consegui predizer dados de equilíbrio de fases. Como isso? Calculando pontos de bolha em T e em P. Ok? Então, com isso, a gente finaliza essa aula síncrona referente ao dia 17/6, finalizando toda essa revisão de termodinâmica com os cálculos de ponto de bolha. Então, a gente vai estar pronto, né, após relembrar todos esses conceitos termodinâmicos, para começar na próxima aula a estudar o Flash, ok? Então, um abraço, até a próxima.